Queridos irmãos, amigos, você que do seu lar acompanha esse ato de adoração a Deus, que o Senhor da glória digne-se abençoar o seu coração com a paz de Cristo, que seja o árbitro em seu coração. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Amados irmãos, esta é uma pergunta que Moisés, no cântico de louvor a Deus e gratidão pela libertação do povo hebreu da opressão egípcia, faz nesta oração. Quando ele faz essa indagação, não é porque ele está na dúvida, é porque ele está imbuído e tomado de certeza de que não há outro Deus além de ti. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Isso é um louvor, um reconhecimento da soberania e majestade de Deus. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera as maravilhas? Meus queridos irmãos, em todos os tempos existiu e continuará existindo e existirá pessoas ensimesmadas, pessoas arrogantes, pessoas cheias de si, pessoas cheias de soberbas, gente que não tem respeito ao seu semelhante e tampouco tem qualquer temor a Deus. Essas pessoas existiram no passado e existem nos nossos dias. Nabucodonosor se achava uma divindade, ele se achava um Deus, mas ele caiu no seu orgulho. Deus o humilhou e o fez pastar como os animais, crescer as unhas e pelos, até que ele reconheceu que não há outro Deus além do Deus dos céus, o Deus de Daniel. Queridos irmãos, na história humana há pessoas tão tomadas de objetivos arrogantes, egocêntricos, pessoas que destratam e desconsideram o outro e em suas mentes dizem não há Deus. Eles desencaminham e praticam todo tipo de crueldade e de perversidade. E a história humana das grandes potências, dos grandes domínios, mostram isso. Os reis da Assíria, os reis da Pérsia, os reis de todos os tempos, no século XX, o genocídio cometido por Hitler, que achava que a raça dele era a única a sobreviver na face da terra, e isto fez com que ele atentasse contra a vida, e aquele genocídio que até hoje a humanidade lembra com pesar, com lamento. Queridos, hoje nós queremos falar também de um homem arrogante e que se achava um Deus, mas que Deus mostrou para ele que a sua opulência não significava nada. Irmãos, Deus destrona os homens da sua soberba. Não há um arrogante que não seja destronado do seu orgulho e lançado por terra. Porque, como disse Moisés, não há outro Deus além de ti. Quando o ser humano não cria um ídolo para si, seja uma imagem de escultura, seja uma divindade imaginada, seja um lazer, uma diversão, enfim,
o dinheiro, ele considera-se a si mesmo como uma divindade. E era exatamente assim que Faraó do Egito, provavelmente o Ramsés III, se considerava. Moisés foi o homem que Deus chamou e lapidou para ser um instrumento nas mãos de Deus e o libertador do povo de Deus, os descendentes de Abraão, da opressão egípcia. Deus havia dito que o povo hebreu sofreria e passaria uns 400 anos em terra estranha, e ali sofreria, seria perseguido duramente, provados, mas que sairia com grande riqueza. E agora, quando o povo clama, Deus, ó Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos pais, olha a nossa aflição, Deus vê, Deus desce e Deus socorre o seu povo. E para isto escolhe uma criança que estava fadada a ser traspassada pela espada de Faraó. Não obstante, Deus a preserva, e quem vai criar, por ironia, é a própria filha de Faraó, que cria Moisés como um filho de Faraó e um possível sucessor ao trono do Egito. E ele leva 40 anos aprendendo todas as ciências do Egito, da maior universidade da época. E ele descobre que todo o conhecimento adquirido na face da terra não é suficiente para minimizar a dor e o sofrimento da humanidade. Ele tenta ajudar os hebreus e, para sua surpresa, ele tem que fugir com medo da ira do faraó para o deserto de Midian. E ali nas proximidades do Horebe, do Monte Sinai, ele convive com Jetro 40 anos. E aquele príncipe do Egito se torna um homem simples do campo, pastoreando ovelhas. E é assim que Deus nos trata. Ele às vezes precisa quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que pensamos ser alguma coisa, e nos lança no pó do deserto, para entendermos que nada somos à parte ou independente de Deus. E Deus leva do seminário do Egito para o seminário de Deus no deserto e o treina para conhecer os perigos do deserto, para saber como pastorear ovelhas frágeis e indefesas. E 40 anos Deus o treina para pastorear o maior rebanho da história humana. No Velho Testamento, a igreja de Deus, Israel. E Deus o leva de volta ao Egito. Ele tenta recuar e dizer: Senhor, quem sou eu? E Deus disse: você é o instrumento que eu escolhi. Moisés, que nada é, será instrumento de Deus, e Deus fará maravilhas no Egito, não para que Moisés seja ressaltado, mas para que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus único, seja enaltecido e engrandecido, e mostre para as potências do mundo que os seus deuses não são deuses coisa nenhuma. Só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Então Moisés volta para o Egito. Com quê? Com um grande poder bélico? Não, com um cajado de pastor, que ele doravante passa a ser chamado, aquele cajado, aquele bordão, de o bordão de Deus. Deus usa coisas simples para confundir, queridos, as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir os que pensam que são alguma coisa. Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer. E Deus usou Moisés com um bordão, uma vara, um cajado, por esse simples e modesto instrumento. Deus faz maravilhas no Egito. E então Moisés chega à presença de Faraó,
Deus já havia dito para Moisés que o coração de Faraó se endureceria, e que Deus endureceria o coração de Faraó, e esse não atenderia à ordem de Deus de deixar o seu povo sair do Egito para prestar culto a Deus no lugar que Deus designar. E é curioso que em várias passagens a Bíblia diz que o próprio Faraó endurece o seu coração, mesmo Deus o alertando, mesmo Deus lhe dando oportunidade, ele parece fragilizar, mas volta à sua arrogância e não deixa o povo de Deus sair do Egito. Muitos têm endurecido seus corações, tomado de arrogância, não ouve a palavra de Deus. O Deus eterno diz: deixa os teus ídolos, deixa a tua vaidade, mas os homens não deixam. Abandona os teus adultérios, tuas mentiras, abandona os assassinatos, abandona o tráfico, abandona todas as malignidades dos seus atos. Mas os homens não ouvem a Deus, e então no tempo de Deus, Deus os quebra, Deus os lança por terra, como fez com Faraó. A Escritura alerta solenemente: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então Moisés e Arão, como Moisés havia retrucado com Deus, Deus disse: eu te dou Arão como teu profeta. Arão falará por ti. Arão é um homem de desenvoltura, não se preocupe. E vai Arão e Moisés à presença de Faraó e diz: assim diz o Senhor, Faraó, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilências e com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Moisés, Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E Moisés se sente frustrado por um instante, porque ao invés de Faraó ouvir a mensagem de Deus, Faraó aumenta o sofrimento do povo hebreu. Antes a palha chegava para misturar com o barro e endurecer o tijolo. Agora Faraó diz: vocês terão que buscar a palha e fazer tijolo, mais queremos a mesma quantidade com trabalho dobrado. Se virem. E o povo reclama: Moisés, é isso que você faz conosco? Aumentou nosso sofrimento, provocaste a ira de Deus. Mas os hebreus ainda não sabiam o que era a ira de Deus. Disseram: provocaste a ira de Faraó. Mas é porque os hebreus nem o Faraó ainda não tinham ideia do que significa o poder da ira de Deus. Que encontro frustrante, foi um desastre. Faraó nega o pedido e aumenta o sofrimento do povo de Deus, exigindo mais do que eles podiam dar. Então Faraó não vê Moisés como um mensageiro de Deus, mas vê Moisés como alguém que está ali para perturbar o trabalho. Não vê Moisés como um mensageiro de Deus, assim como o mundo moderno não quer ver os pregadores do Evangelho como ministros de Deus, a trazer um alerta solene para a humanidade, chamando-lhes ao arrependimento. A resposta de Deus à arrogância de Faraó é: eu libertarei o meu povo. E Moisés então, por ordem de Deus, retorna a Faraó, mas este endurece o coração e não ouve a mensagem do Senhor. A Bíblia relata em Êxodo 7 que falou o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lembra do bordão, do cajado, e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Irmãos, a serpente era aquela figura que inspirava medo e pavor aos próprios deuses egípcios. Diz a história que
Os deuses, mesmo aqueles que eram maus, os deuses egípcios, se reuniam durante a noite para combater a serpente. E para a surpresa de Faraó, o que Moisés coloca diante dele é um bordão que é transformado em serpente. E assustam-se, mas os magos de Faraó, James e Jambres, como denomina Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, fazem mágicas, ilusões, e imitam e jogam seus cajados e viram serpentes. Só que, meus queridos, o bordão de Moisés, que havia se transformado em serpente, engole a serpente dos magos. Queridos, ali Deus deixa um recado claro para Faraó: o Deus de Abraão, Moisés, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, é o único Deus a quem vocês devem temer. Então, queridos, Faraó endurece o coração e não deixa o povo sair. Faraó se considera um Deus. No Egito haviam dezenas de deuses. Então Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro, por meio de Moisés, vai mostrar agora para Faraó, para o Egito e para a posteridade, que não existe outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E assim, meus queridos, Deus assola o Egito por meio das 10 pragas, e a primeira das pragas não é outra senão as águas tornando-se em sangue. O Nilo era a fonte de vida, o Nilo era venerado, os egípcios bebiam a água do Nilo. Mas então Arão toca o bordão de Moisés e as águas do Nilo se transformam em sangue. Mas não é só as águas do Nilo. Alguns querem dizer que foi um fenômeno à distância de um barro vermelho que correu e avermelhou as águas do Nilo. Mas as águas da cozinha, dos potes, dos poços também se transformaram em sangue. Não sabemos como os magos do Egito arranjaram alguma quantidade pequena de água e imitou aquela praga que Deus mandou, a transformação da água em sangue. Entretanto, meus irmãos, o Deus eterno não permitiu os magos neutralizarem aquela praga que matou todos os peixes, e o rio que eles veneravam e adoravam considerando um Deus, agora eles têm nojo daquela água, têm nojo do Nilo. Mas Faraó endurece o seu coração. Naturalmente as rãs saem do rio, porque se havia se transformado em sangue, Deus transformou a água em sangue, e aquelas rãs entram nas casas. Essa é a segunda praga, e o povo fica apavorado. Essa segunda praga é consequência da primeira, visto que as rãs fugiram do rio. As rãs são associadas à deusa da fertilidade no Egito, Eket. As rãs eram sagradas, não podiam ser mortas, mas Deus derrama seu juízo sobre esta pretensa divindade egípcia, que não é divindade coisa nenhuma, e os magos apenas imitam essas pragas, mas mais uma vez não conseguem neutralizar essa praga. O próprio Faraó reconhece que nenhum Deus do Egito pode livrá-los das mãos do Deus de Moisés, e pede a Moisés: ore por nós, Moisés, e amanhã liberaremos. Mas ele ainda endurece o seu coração. Você já viu alguém dizer para você: ore por mim, ore por meus projetos, mas por projetos iníquos? Alguém é capaz de lhe pedir para orar por ele, porque ele quer ir para o exterior de forma clandestina, adulterando os próprios documentos, e pede para você orar para Deus abençoar uma iniquidade? Meus irmãos, Faraó diz: ora por mim. O fato de alguém pedir oração não significa que seu coração está convertido. Ele
apenas quer se beneficiar dos bênçãos do Deus vivo e verdadeiro, mas não quer nenhum compromisso de vida, de arrependimento, de consagração da sua vida ao Deus eterno. Faraó mais uma vez endurece o seu coração e Deus manda as pragas de piolhos. Esses piolhos são parasitas, perturbavam os homens, perturbavam os animais. Alguns pensam que essa praga foi um ataque à divindade egípcia Sete, o deus egípcio do deserto. Os magos não conseguem mais imitar essa praga. Imitaram a primeira e a segunda, mas a terceira eles se sentiram travados e disseram: Faraó, isso é dedo de Deus. Isso não é coisa de magos, de mágicos, é coisa do Deus vivo e verdadeiro. Abre os olhos, Faraó. Mas Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então Deus manda uma nova praga, a quarta praga, as moscas, que é simbolizada pelo Deus Sol, Ra, que são representados por insetos. Então Deus protege seu povo. A partir daqui as pragas caem sobre o Egito, mas não caem sobre a terra onde estavam os filhos de Deus, o povo de Deus, o povo hebreu. E Deus faz diferença entre o Egito e o seu povo. Faraó parece ceder, mas impõe sua vontade sobre a vontade de Deus, e endurece o seu coração e não deixa o povo ir. Faraó endurece mais uma vez o coração e não deixa o povo ir. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Deus nunca desiste do seu povo. Ainda que se sofra e padeça, seja paciente. Deus está atento, está vendo, e Ele está descendo para socorrer, para salvar. E mais uma vez Deus manda uma praga, a quinta praga. Deus manda a peste sobre os animais. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa o meu povo ir, para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. E aqui, meus irmãos, Deus mais uma vez ataca. Aqui é a guerra de Deus contra os deuses do Egito, contra a arrogância do Egito. E o deus Apis, que é representado por um touro, a deusa Ator, que é representada por uma vaca, o deus Cum e Amon, que são representados por carneiros, morre. Deus mata os touros, os carneiros, as vacas. Deus mostra para o Egito: os vossos deuses não são deuses coisa nenhuma. Deixa o meu povo ir. Isso mostra, queridos, que somente o Senhor é Deus. Entretanto, mais uma vez, Faraó endurece o seu coração e Deus manda a sexta praga, a praga de úlceras. Diz o texto sagrado que Moisés pegou mão cheia de cinzas, conforme Deus lhe orientou, cinzas de um forno, e que Moisés atirasse essa cinza para o ar diante de Faraó. Olha aqui, Faraó, essa cinza se tornará em úlceras, haverá feridas em vocês, nos animais. Ele se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. E eles jogaram a cinza e os tumores vieram. Pensa-se que essa praga visava a 3 divindades egípcias: Sekhmet, deusa que controlava as enfermidades; Sunu,
o Deus da pestilência, e Ísis, a Deus da cura. Cadê os deuses para combater as enfermidades que Deus mandou? Eles nada podiam fazer. E sabe por quê, irmãos? Não é porque estavam viajando ou dormindo, é porque não existem. Esses deuses são nada, não existem. São frutos da imaginação do homem, que inventam e criam deuses para si. Meus queridos, como o Faraó mais uma vez endurece o seu coração, Deus manda uma sétima praga, a praga de chuvas de pedra e fogo. Deus manda esse solene aviso para Faraó, que o seu tempo está se esgotando. Pois desta vez Deus diz: todas as minhas pragas enviarei sobre o seu coração. Agora não se atingirá apenas a economia, a força militar, os cavalos haviam sido aniquilados, a economia, gado, vacas, ovelhas, camelos, transportes, enfim. Agora Deus diz: atingirei o seu coração, Faraó. Queridos irmãos, isso é muito sério. Se o ser humano não cede, se não abre mão do seu orgulho, do seu pecado, Deus pode atingir os seus bens. E se o homem não se curva diante de Deus, Deus atinge o seu coração, como acontecerá na 10ª praga. Então Deus diz que não só o coração de Faraó, mas seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra, mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Proclamar a glória de Deus sobre o mundo inteiro. Sabe, irmãos, algumas pessoas que vivem inveteradamente no pecado ainda existem, sobrevivem a muitas provações. E sabe por quê? É porque Deus deixa, para mostrar a glória de Deus, e para que a queda dessa pessoa venha no tempo de Deus. Mas se Deus quisesse, com uma palavra, fulminaria todos os pecadores da face da terra. Mas isso mostra como Deus é longânimo, Deus é paciente, e Deus dá tempo a que as pessoas reflitam, se arrependam e se voltem para Deus. A chuva de pedras caiu e matou animais, enfim, destruiu a lavoura. Mas Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Dessa vez Faraó, entretanto, se sente apavorado, e Faraó manda chamar Moisés e Arão e lhe diz: Moisés, eu pequei dessa vez, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Olha que confissão, meus irmãos. Nos nossos dias muitos dizem também: eu sou um pecador mesmo, eu sou um ímpio, mas não se convertem. Foi exatamente o que aconteceu com Faraó. Reconheceu seu pecado, reconheceu sua impiedade, entretanto não se converteu ao Deus vivo. Quando a chuva de pedra cessou, Faraó tornou a pecar e endureceu o coração. E Deus manda uma penúltima praga: trevas densas. O Deus que criou a luz, agora Ele tem o poder de mandar as trevas de uma forma milagrosa. E Ele pode usar a areia do deserto para formar uma fumaça, uma poeira grossa e densa que esconda o sol e traga escuridão sobre o Egito. Ou Deus pode simplesmente mandar uma escuridão densa que oculte o sol do Egito. Faraó se considerava a encarnação do sol, uma divindade, e agora Deus mostra por meio desta praga que o sol não é Deus, que Faraó não é Deus. Diz a Escritura que houve trevas espessas sobre o Egito. Esse é o julgamento de Deus sobre o Deus Sol do Egito e sobre o próprio Faraó, que se considerava um Deus no Egito. A Bíblia diz também: tu nos há de... Quando ele disse para
Moisés que poderia ir servir ao Senhor, mas que ficasse o rebanho, o vosso gado, parece que queria reter os bens dos hebreus para compensar os prejuízos que as pragas trouxeram sobre o Egito. Entretanto, Moisés, na autoridade do Senhor, respondeu: também tu nos há de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma única unha, alguns dizem um casco, ficará dos rebanhos na terra do Egito. O Senhor agora, porém, endurece o coração de Faraó e disse a Moisés, Faraó disse para Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Queridos, foi o último encontro. Faraó endureceu seu coração. Nem mesmo as densas trevas que duraram 3 dias amoleceram aquele coração duro, arrogante, e que se considerava um Deus. Então Deus anuncia a mais terrível praga, e agora vai atingir, sim, não os bens, não as propriedades, mas o próprio coração de Faraó, dos seus oficiais e dos seus servos, porque Deus anuncia a 10ª praga, que não é nada menos do que a morte de todos os primogênitos. Antes de Moisés sair da presença de Faraó, Deus anunciou a mais terrível das pragas, a morte do primogênito de Faraó, dos servos, das servas, de todo o primogênito de animais. Mas há um hiato, há um espaço entre a 9ª e a 10ª praga, uma pausa, porque Deus então ordena a Moisés que oriente o povo. E ali nós temos a instituição do sacramento da Páscoa, que no Novo Testamento é equivalente à ceia do Senhor. Já havia o rito de circuncisão, que era como alguém podia se tornar parte do povo de Deus da igreja no Velho Testamento. Hoje é o batismo. E talvez alguém indague e se pergunte: por que Deus vai matar as crianças, os primogênitos, dos mais velhos ao infante? Por quê? Nós não podemos esquecer que Faraó assassinou milhares de crianças dos hebreus, executou muitas crianças dos filhos de Deus. E Moisés então anuncia que Faraó sentirá a dor que um dia os israelitas sentiram ao assistirem à execução dos seus filhos por mandado do Faraó. Porém, queridos, agora a Páscoa é instituída, e a Páscoa aponta para uma morte, a morte de um outro primogênito. A Páscoa aponta para a morte do Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio do seu sangue derramado na cruz, nós somos perdoados. Queridos, a Páscoa é um sacramento da velha aliança que anuncia o sacrifício vicário de Jesus. E Jesus é aquele que realmente tira o pecado de todo que nele crê e lhe dá a vida eterna. A Páscoa significa passagem, porque o anjo destruidor passou sobre os filhos de Israel, mas não os destruiu, porque Deus ordenou: mata um cordeiro, e se um cordeiro for muito para uma família, reúna quantas famílias forem suficientes para comer um cordeiro. Mata, pega o sangue do cordeiro e passa nas partes laterais das portas, nos umbrais das portas. Os hebreus já estavam se apegando a alguns ritos dos egípcios, a algumas culturas, como escrever os nomes nas pedras, nas portas. Então Deus descobre tudo isso com sangue. O sangue do cordeiro passa nos umbrais das portas, porque o anjo destruidor virá.
e sobre a casa que o anjo da destruição passar, não houver a presença do sangue, entrará e matará o primogênito. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os egípcios pouca importância deram a isto. A Bíblia diz, meus irmãos, que a Páscoa era para ser celebrada dali para frente. E quando os filhos perguntassem: o que é isso, pai? Recordassem: foi o dia em que Deus nos livrou da morte e nos tirou da opressão egípcia. Deus disse a Moisés: toma um cordeiro. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus. O cordeiro será sem defeito, porque é um tipo de Cristo. Cristo é o cordeiro sem mácula e sem defeito. Imolará no crepúsculo da tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou na cruz para nos remir dos nossos pecados. Passarão sangue em ambas as ombreiras e vegas das portas. Naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos cananeus, dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. E Deus disse mais: não será quebrado nenhum osso do cordeiro. Se cumpriu essa profecia em João 19:31, onde se diz que Jesus morreu antes do soldado chegar com a marreta para arrebentar o joelho dos crucificados para morrerem mais rápido, e viram que Cristo já havia morrido. Naquela mesma noite que Deus mata todos os primogênitos do Egito, Faraó então manda Moisés se apressar e sair com todo o povo. Agora o faraó pega o seu filho nos braços, mas aquele filho não tem vida, o sangue não corre nas artérias, está frio, sem respiração, morto, por causa da dureza do coração de Faraó. Meus irmãos, às vezes o ser humano espera acontecer algo drástico, sério, para que reconheça o Deus dos céus, se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Então, Deus disse para os hebreus: peça tudo o que precisarem. E os egípcios lhe deram bens, ouro, prata, levaram a riqueza do Egito. Isso não é injusto. Não podemos esquecer dos anos de escravidão que o povo passou no Egito. Agora o Egito indeniza as injustiças e as crueldades cometidas contra os israelitas. Deus ordena que todos os primogênitos de homens e animais doravante sejam consagrados a eles. Aqueles primogênitos representam a família, representam o todo de Israel, porque aponta para o primogênito, o unigênito de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo passam a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que a consagração dos primogênitos significa. Seriam propriedades de Deus. É uma forma de Israel reconhecer que eles não pertencem a si mesmos, mas pertencem a Deus. E somente quando a gente vive com essa consciência de que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos a Deus, é que entendemos o propósito e o sentido do plano de Deus para as nossas vidas. E por fim, meus irmãos, os hebreus saem do Egito e vão rumo ao mar, o braço de mar de Suez, o mar vermelho como é conhecido, e Deus conduz o seu povo pelo caminho do deserto até chegar em frente ao mar vermelho. Entretanto, mais uma vez, o coração de Faraó se endurece e pergunta assim: o que é que eu fiz deixando o povo ir? E reúne a força militar, reúne o que restava do seu exército e vai no encalço do povo de Deus e resolve perseguir Israel. E mais uma vez Deus endurece o coração de Faraó para persegui-lo. E quando Israel vê que as forças militares egípcias se aproximam, começa a reclamar: ah, meus irmãos, como muitas vezes somos ingratos. Deus nos salva, nos perdoa, Deus nos dá o seu Filho Jesus, e diante da menor provação começamos muitas vezes a reclamar e indagar: por que Deus? Por que Deus? Moisés, por que você nos trouxe para morrer aqui?
não havia sepulcros no Egito. E então Moisés diz: não tenham medo, meus irmãos, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós. E Deus coloca uma coluna de fogo entre os egípcios e os israelitas, e retarda a aproximação dos egípcios, enquanto durante toda aquela noite Deus sopra um vento forte, que abre o mar vermelho em 2 paredões de águas, e a terra seca, e os israelitas atravessam o mar vermelho. Deus tira a coluna de fogo, e os egípcios insistem em perseguir, e avançam contra Israel. Entretanto, o que acontece é que Deus retorna as águas, e Faraó e todos os seus exércitos são engolidos pelo mar vermelho, e até hoje ainda existem naquelas imediações do mar ainda algum vestígio de elementos de carros do exército de Faraó no fundo do mar. Muitos perguntam: e Faraó morreu? Faraó ficou para trás? E quantas animações desse episódio retratam um Faraó vivo, gritando e reclamando com Moisés. Entretanto, a Escritura Sagrada diz, no Salmo 136, verso 15: mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, de sorte que todos morreram. Diz a história que sepultaram um mais jovem em lugar do Faraó, para que o Egito não se apavorasse diante da morte do Faraó, que se considerava um Deus. Meus irmãos, na guerra de deuses, não há outro que prevalece senão o nosso Deus, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Os demais deuses são fruto da imaginação humana. Não há outro Deus além do Senhor. E Moisés canta no Salmo, no Êxodo 15, 1 e 2: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Digamos isto também: Deus é o meu Deus, que em Cristo Jesus me remiu e me libertou não do Egito, mas das trevas, do domínio de Satanás, da escravidão do pecado, e me tirou de lá com mão poderosa, por meio da morte de Cristo na cruz, para me levar não para Canaã, mas para Jerusalém celestial, para a casa do Pai, onde morarão todos aqueles que creem em Jesus. Irmãos, isto não é um mito, é uma história verdadeira, que tem muito a nos ensinar sobre Deus. Deus é singular e não há lei, não há outro além dele, não há outro que se compare ao nosso Deus. Deus é todo poderoso e não existem impossíveis para o Senhor. Deus já poderia ter destruído o Faraó, mas deixou, foi paciente. Meus queridos, Deus já poderia ter destruído os pecadores nos nossos dias impenitentes, mas Deus tem sido paciente e tolerante, dando tempo a que se arrependam. Caso não se arrependam, terão que enfrentar a ira de Deus no dia do juízo final. Queridos, Deus é soberano e Ele poderosamente salva o seu povo. Deus é bondoso e longânimo e clama o pecador de coração endurecido e impenitente que se arrependa. E Deus julga aqueles que são impenitentes. E quando hoje Deus proclama a sua misericórdia por meio da igreja, mas se o homem continuar endurecido, Deus derramará a sua ira com severidade. Vale lembrar as palavras de Paulo em Romanos 2, 4 e 5. Ou será que você despreza a riqueza da bondade e da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso
e tem um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ainda em Romanos 11, 22 diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é o amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é misericordioso, mas é justo, e castigará no tempo certo a iniquidade de todos aqueles que estiverem fora de Jesus. Quem crê em Cristo não sofrerá a ira de Deus, porque na cruz Jesus já recebeu a ira de Deus sobre si, para nos salvar da ira de Deus, como aquele cordeiro da Páscoa morreu e teve o seu sangue nos umbrais da porta, para proteger da ira e da destruição que Deus mandou. Irmãos, Deus é o único Salvador em Cristo Jesus, e aquele que nele crê não será envergonhado, mas o que não crê será condenado. Amados irmãos, a libertação da opressão egípcia aponta a libertação de todo o que crê em Cristo da escravidão do pecado e de Satanás, por meio do poder da morte de Cristo. Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está derramando os seus juízos sobre o mundo, julgamentos parciais, sim. Atentem para a fúria do mar nos últimos anos, a fúria das águas. Atente para as queimadas constantes, de uma forma assustadora, nos últimos anos e meses. Preste atenção nas enfermidades, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, pandemias, epidemias. Deus está chamando o mundo ao arrependimento, está conclamando as pessoas a que abandonem as suas iniquidades. A impiedade incorrigível galopa dia a dia, o desprezo a Deus e a sua palavra tem se tornado comum nos nossos dias. Muitas vezes perseguição psicológica, ideológica e até física contra o povo de Deus nos nossos dias, como o Faraó perseguiu o povo de Deus no passado. Mas ninguém se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meus queridos, enquanto o grande dia do juízo não chega, ainda há tempo para clamar a Deus por misericórdia, para os crentes relapsos se corrigirem, para os crentes envaidecidos se humilharem diante do Senhor, para os ímpios, impenitentes, pecadores que ainda estão longe do povo de Deus, se voltarem para o Senhor. Volta ao primeiro amor, igreja, que esfriou o coração. Jovem que está enamorado deste mundo, dos vícios, da promiscuidade, volta para o Senhor enquanto é tempo, porque o juízo de Deus virá. Deus chama a igreja ao primeiro amor, como chamou a igreja de Éfeso, mas há igrejas como Laodiceia, que diz assim: eu tenho tudo, estou rico e abastado, de que mais eu preciso? E o Senhor diz: não sabes que é pobre, cego, miserável e nu? Sim, Deus chama a igreja ao arrependimento, à renovação, à restauração, a um voltar para Cristo, a reavivar o dom do amor a Deus, do amor aos irmãos, e a prontidão para testemunhar, exercendo a função de sal da terra e luz do mundo, como Jesus diz que é o que somos. O grande dia do juízo, queridos, há de chegar, e enquanto não chega, Deus ministra por meio da igreja e dos pregadores a mensagem da misericórdia, e somente aqueles lavados no sangue de Cristo serão salvos naqueles dias. Queridos, Deus mesmo em Cristo, que conduziu Israel à terra prometida, está conduzindo a igreja a Jerusalém celestial, a casa do Pai, aquela morada onde não haverá mais pressão, opressão, tentação, pecado, onde não haverá mais luto, morte, dor, choro, lamento, porque é um novo céu
e na nova terra onde habita a justiça. Que a igreja de Deus permaneça firme e inabalável na fé e no serviço do Senhor. E você que tem desprezado o chamado ao arrependimento, busque a Deus enquanto pode achar. Arrependa e converta-se dos seus maus caminhos, e Deus perdoará. Do contrário, Deus quebrará o orgulho e julgará a impiedade humana. A porta ainda está aberta, mas Jesus disse que ela se fechará, como Deus fechou o Mar Vermelho e jogou para o profundo do abismo os inimigos do povo de Deus, e os ímpios incrédulos que desprezaram e endureceram o coração contra Deus, assim serão lançados nas profundezas do inferno todos os que desprezam o chamado ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus, enquanto a igreja do Senhor caminha incólume, firme para Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que essa verdade bíblica da libertação que Deus realizou tirando Israel do Egito, que ilustra a nossa redenção do mundo, do pecado e do domínio de Satanás, transportando-nos para o reino do Filho do seu amor, possa despertar em nossos corações o temor a Deus, o amor a Deus, a gratidão a Deus, e glorifiquemos o Senhor com as nossas vidas e com tudo o que Ele nos deu, mesmo que seja um simples bordão, que glorifiquemos ao Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus nosso Pai, obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, porque na cruz Ele derramou o sangue que nos lava das nossas culpas. Bendito seja o Senhor por tão grande salvação. Um dia o nosso coração incrédulo e mau, Senhor, estava longe de Ti, mas o Senhor nos chamou ao arrependimento e à fé em Teu Filho. Nós Te glorificamos por ter desconvertido os nossos corações a Ti, e suplicamos que o Senhor converta a todos aqueles que estão a ouvir a Tua palavra deste púlpito e dos demais púlpitos que têm honrado ao Senhor e a palavra do Senhor, pregando-a com fidelidade. Leva o Teu povo em paz, cheio da Tua consolação, e que os seus olhos estejam firmes em Cristo e não sejam abalados diante das provações da vida, mas prossigam confiantes na soberania e na grandeza e no poder do Senhor, que é maior do que qualquer coisa que se chame Deus nesta vida, porque não há outro Deus além do Senhor. E nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus aqui reunido e sobre o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre.